E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Graça e paz, irmãos do canal, a verdade que liberta. Aqui quem vos fala é a irmã Cássia. Hoje é 24 de fevereiro de 2018. Eu queria conversar com vocês e falar algo da palavra de Deus a respeito de salvação. Atos capítulo 16, ali sobre a vida de Paulo e Silas. Essa passagem é muito importante porque versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe fosse tirado as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles então responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a esse carcereiro e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte aqueles homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos liberte. Os soldados relataram isso aos magistrados, qual, ouvindo que Paulo e Silas
eram romanos, ficaram aterrorizados. E com temor vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Nós vemos que essa palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Nós vemos aqui que Paulo e Silas, dentro da prisão, eles louvavam a Deus no momento em que as cadeias se soltaram. E aqui nós podemos ver uma palavra de salvação, porque o próprio carcereiro já ia tirando a vida dele quando ele percebeu que as cadeias tinham sido abertas. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Então aquele carcereiro, muito maravilhado, perguntou: o que podemos fazer, que eu posso fazer para que eu seja salvo? Então Paulo respondeu o versículo maravilhoso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quero compartilhar com vocês que este versículo é o versículo da minha salvação. O Senhor Jesus me salvou através deste versículo. Ele salvou a mim e a minha família. Aproximadamente na década de 80, meus avós foram morar em São Paulo. Meu avô foi ser zelador da primeira igreja batista de São Paulo, seu Valentim Canavês. Ele ficou por ali uns 8 anos. Nessa época, ele chegou nessa igreja para trabalhar, depois de ser administrador de algumas fazendas, mas ele não conhecia o nosso Jesus. Ele não conhecia esse Jesus que ele nos transforma, liberta e leva para o céu. E ali meu avô, como zelador da igreja, pôde conhecer a palavra de Deus. E a salvação chegou para a vida deles. E através deles, eu pude conhecer a palavra do Senhor. Eu morava em outra cidade e todas as minhas férias eu ia para São Paulo ficar na casa dos meus avós. Então ali eu tinha oportunidade de ir na igreja com eles. E quando eu tinha aproximadamente 9 anos, meu pai foi transferido para São Paulo e eu pude ali, como eu ficava todos os finais de semana na casa dos meus avós, eu pude conhecer a palavra de Deus na escola bíblica dominical. E no sábado à noite eu tinha uma alegria de ir no coral, ver minha tia ensaiar, participar ali, aquilo me trazia uma alegria muito grande. E domingo de manhã eu ia para a escola bíblica dominical das crianças. Ali eu pude aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer esse Jesus que salva de verdade. Conforme o tempo ia passando, irmãos, as coisas foram ficando difíceis na minha casa. Meus pais começaram a brigar muito. Eu me lembro que na hora da refeição não tinha mais condições de almoçar junto com meu pai, porque ele queria toda a atenção na hora da refeição para a televisão, ele queria ouvir as notícias e nós não podíamos mais conversar na mesa, nem mesmo pedir para a mãe colocar um pouco mais de comida, tudo atrapalhava ele, ao ponto dele bater na mesa e ficar bravo. Então eu vi que as coisas estavam ficando difíceis e eu, como a mais velha, eu comecei a me preocupar, pois havia momentos em que eu ouvia eles falarem de separação. Meu pai, ele tinha muitos ciúmes da minha mãe. Quando fomos morar em São Paulo, o dia que ele trabalhava à noite, ele guardava as chaves debaixo do travesseiro. Minha mãe não tinha o direito de ir numa padaria, no mercado, nada. E aquilo foi me afligindo, porque eu percebia que a situação estava difícil. Minha mãe não podia sair nem mesmo para ir numa padaria. Meu pai estava beirando a loucura. Ele mesmo falava, quando eu tiver condições, vou comprar uma casa para vocês e vou me internar no hospital de louco. Ele percebia que ele não estava bem. Então, como eu ia na escola dominical todo final de semana, eu comecei a pedir oração para as professoras da escola bíblica. Eu sabia que Deus podia transformar
Por outro lado, minha mãe buscava Deus sozinha, sem entendimento. Eu trazia a palavra através de tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica. Pedindo a salvação do meu pai, a gente orava junto. Me lembro de chorar por várias vezes, com medo do meu pai morrer e ir para o inferno, sem salvação. Então, na sala dos meus avós havia um versículo em cima da mesa, num vidro, e que se destacava, e aquilo foi o motivo de eu ter fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu cria, irmãos, mesmo sem entender, eu cria. Eu falava, Senhor Jesus, o Senhor pode salvar a minha casa. E todas as vezes que a dúvida batia em meu coração, eu falava alto esse versículo, para eu mesmo relembrar. Isso me trazia muita fé e esperança que Deus podia salvar minha casa. Meu pai não aceitava os crentes, dizia para minha mãe, se ela fosse para a igreja, que ele largaria dela. Ela tinha muita angústia na vida dela por conta disso. Meu pai, quando criança, havia sido coroinha, tinha ido para seminário de padre, e agora ele não aceitava os crentes. Para ele isso era muito difícil. E eu orando a Deus e pedindo a Deus, com muita fé, eu só podia ir na escola dominical de manhã, à noite nós tínhamos que ir na missa com ele. Quando um dia, eu abrindo a porta do quarto dele, eu percebi que meu pai estava com 2 Bíblias na mão. Ele sempre teve medo da Bíblia de capa preta, que era a Bíblia dos crentes. Mas aquele dia eu me surpreendi quando eu vi ele com a Bíblia Ave Maria na mão e com a Bíblia dos crentes na mão. Naquele momento eu voltei para trás, porque ele era muito orgulhoso, ele não ia deixar eu ver ele fazendo isso. Quando eu voltei para trás, meu pai estava ali comparando as Bíblias. E ele percebeu que na Bíblia dos crentes havia 66 livros, mas na Bíblia Ave Maria havia 74 livros. Havia alguns livros a mais. E o Espírito Santo começou a trabalhar ali, porque meu pai ele sempre foi muito questionador, ele sempre buscou entender as coisas, mesmo sem conhecimento ele buscava. E um dia ele foi atrás do padre e começou a questionar o padre da cidade dele, lá de São Paulo, de Osasco. Ele viu um padre na rua, começou a correr atrás e perguntar sobre o horário de missa e falou assim, escuta, fala uma coisa para mim. Eu estava lendo a Bíblia e eu percebi que existem livros a mais do que os livros dos crentes. Na Bíblia Católica tem Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Baruque, Obadias, Eclesiásticos. E eu lendo o livro de Baruque, que não tem na Bíblia dos crentes, eu percebi que este livro tem muita coisa falando contra a idolatria que está dentro das igrejas. Como, por exemplo, Baruque 6:49, que diz, como acreditar então que sejam deuses aqueles que são incapazes de salvar da guerra ou de outra qualquer calamidade? Versículo 50, mais tarde, vir-se-á a saber que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas enganos. E os olhos de todos os povos e de todos os reis tornar-se-á evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Versículo 56, esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra ladrões. Então meu pai, ao ler essas coisas, ele ficou abismado, falou, meu Deus, como que padre nenhum me ensina isso? Como que padre deixa a igreja cheia de idolatria e na própria Bíblia nossa fala contra? E o padre virou para ele e disse assim, olha, não leia a Bíblia não, senão você vai ficar louco. É melhor você não ler. Então aquilo intrigou meu pai. E quando foi um dia, minha mãe enfrentou.
E falou, olha, se você quiser largar de mim, você larga, mas eu não aguento mais, eu vou procurar uma igreja. E saiu e entrou no trem, né, lá em Osasco, no subúrbio, e viu um crente com uma Bíblia e falou, vou seguir esse crente. Aonde ele entrar, eu vou entrar. E ele desceu na próxima estação, minha mãe desceu e entrou na igreja. E aquele dia minha mãe encontrou a alegria da salvação. Ela pôde entender a palavra de Deus. Então ela chegou em casa radiante na casa da minha avó e falou, eu encontrei uma igreja e agora eu vou para a igreja. E você, Nivaldo, se quiser ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. Mas eu quero ir domingo que vem à noite e você vai me levar à noite. E meu pai ficou muito curioso. Então nós oramos a semana inteira. Quando foi no outro domingo, na hora de entrar, a gente convidando meu pai, ele ficou meio assim. Minha mãe falou, se você quiser entrar, você entra. Se você não quiser, eu tô indo. E meu pai, mesmo orgulhoso, ele ficou curioso e entrou na igreja. Naquele dia nós assistimos o culto e no final teve o apelo. Nós 5, meus pais e eu, meus irmãos, aceitamos a Jesus para nunca mais sair. Meu pai, que uma vez esteve no seminário de padre, agora, hoje, para a glória de Deus, é um pastor. Mas eu quero dizer para você que talvez esteja passando por momentos difíceis na sua vida, orando pela sua família, não desista. Não desista, porque eu criei nesse versículo, eu como uma menina de apenas 10, 12 anos, eu criei que Deus podia salvar minha família. E a partir daquele dia Deus transformou a minha família, meus pais se reconciliaram, meus pais viveram bem. Hoje eles já estão, para a glória de Deus, completando aí 50 anos de casados, para a glória de Deus, né? Já chegando a 50 anos de casados, e Deus salvou a minha casa, porque eu como uma menina apenas, eu criei na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus aberta, ela não significa nada, mas se você ler e crer e por colocar em prática, aí sim ela tem poder. Porque não adianta apenas ler e saber que Deus pode. Satanás sabe de tudo isso. Ele crê em Deus porque ele conhece Deus, mas ele não obedece. E o que Deus quer de nós? Obediência. Nós sabemos que Deus quer obediência. A palavra do Senhor diz em João 14 que na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E João 14,6 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Então Jesus é o caminho. Nós sabemos que somente através de Jesus nós podemos chegar ao Pai. Irmãos, hoje, para a glória de Deus, eu sou casada, tenho 2 filhos, o meu esposo é pastor também, e nós servimos ao Senhor, e sabemos que esse Deus é o Deus que salva e nos leva para o céu. Aqui tem uma promessa, que nós iremos morar no céu com o Senhor. Então não desista. O Senhor falou que Ele voltaria, e a qualquer momento vai soar a sua trombeta. Ele virá nos ares e nos levará para junto dele, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Senhor, obrigado por esta palavra de salvação. Obrigado, Senhor, porque através de Paulo, Silas, os teus servos, esta palavra onde eles sofreram muito, foram açoitados, mas não desistiram de mandar para frente essa palavra e hoje chegou até nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti nesta hora por aqueles que estão necessitados de salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, Pai, por isso eu declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, ó Pai, eu te peço mesmo nesta hora por esta pessoa aflita que tem orado por seu esposo, seus filhos, seus pais. O Senhor há de alcançá-los através da fé, em nome de Jesus. Amém.
E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu